Respeita o grau, campeão! Ai, ai, abraça, ai, vai, como abraça. Ai, ai, abraça, ai, abraça. Yeah! Respeita o grau! Araba! Ai, 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 ai. Campeão, campeão, campeão! Olá, hoje a gente vai fundo no card do UFC Fight Night, que, olha só, tá de volta ao Rio de Janeiro, dia 11 de outubro de 2025. É isso aí. Evento muito esperado. E o prato principal, hein? Charles Oliveira contra Mateusz Gamrot. Uma luta que já, nasce com muita história. Muita. E para essa nossa conversa, a gente tá com um material bem bacana aqui. Uma análise técnica detalhada do Maicon Grauzinho. Verdade. Fica aqui o nosso super agradecimento a ele e ao canal Respeita o Grau Campeão. Essa análise dele deu uma base ótima pra gente discutir. Com certeza. Valeu mesmo, Maicon. Então, é a 13ª vez do UFC no Rio, mas olha que curioso, é o primeiro Fight Night lá desde 2015. Faz tempo, né? Faz bastante tempo. E a nossa missão aqui é tentar extrair o que tem de mais importante. As narrativas, o que está em jogo nesse card, que está recheado de brasileiro. Exato, e tem histórias bem interessantes rolando, né? Tem sim. O próprio Charles, ex-campeão, voltando a lutar no Brasil depois de 5 anos. 5 anos é chão, hein? Nossa, muito tempo. E não volta tranquilo, né? Pega logo um substituto de última hora que é o Gamrot, um cara perigosíssimo nos leves. E... bom, a gente vai ver que o card teve umas mudanças aí, inclusive um cancelamento de última hora bem significativo. Pois é, vamos então parte por parte, começando lá em cima, luta principal, Charles Oliveira versus Mateusz Gamrot, peso leve. O plano A era Charles contra Rafael Fiziev. Isso, mas o Fiziev machucou o joelho, tá fora. Aí entrou o Mateusz Gamrot, que já foi campeão do KSW. Que mudança, hein? Nossa, muda totalmente o jogo, né? Totalmente. Sai um striker de elite, entra um wrestler de altíssimo volume. O Charles, recorde de 35-11, no contest, é o cara com mais finalizações na história do UFC, 21. Ele vem daquela derrota pro Topuria. É, um nocaute duro. Mas antes venceu o Chandler naquela lutaça. Exato. E o Gamrot, recorde de 25-3, conhecido pelo wrestling, pelo gás absurdo, vem de vitória sobre o Ludovic Klein, se recuperando da derrota pro Dan Hooker. É aquele choque de estilos clássico que a gente adora, né? O jiu-jitsu super ofensivo e a trocação que o Charles melhorou pra caramba contra esse wrestling que não para do Gamrot. Exatamente. Mas aí eu fico pensando, a análise do Grauzinho até menciona essa evolução do Charles em pé, lá com a shootbox e o Diego Lima, mas o quanto isso segura um cara como o Gamrot que não para de buscar a queda, ele não dá respiro, né? Essa é a grande pergunta, né? Qual estilo vai prevalecer? O Charles realmente está muito perigoso em pé hoje. Cotovelo, joelhada, combinações, virou uma ameaça completa. Só que o Gamrot, lá da American Top Team, ele tem esse motor que não desliga. É impressionante. Ele não busca só uma queda, ele emenda uma na outra, pressiona na grade, vai minando o gás. A estratégia dele, sem dúvida, vai ser encurtar, colar e transformar a luta numa batalha de atrito, seja na grade ou no chão, onde ele tenta controlar. E pro Charles, qual a saída? Pro Charles talvez seja usar bem o footwork, ajoelhadas quando o Gamrot tentar encurtar no clinch e principalmente ameaçar finalizações muito rápido nas transições. Fazer o Gamrot pensar 2 vezes antes de mergulhar nas pernas toda hora. E tem a pressão, né? Lutar em casa depois de tanto tempo vindo de uma derrota por nocaute. Isso deve pesar. Pesa muito. E pro Gamrot, claro, é a chance da carreira. Venceu o Charles no Brasil. A análise do Grauzinho que a gente viu aponta uma leve vantagem para o Charles, talvez por decisão, com 58% de confiança. Isso te soa realista, considerando essa pressão toda, o fator casa? Olha, é um ponto bom esse da pressão. A previsão por decisão para o Charles provavelmente leva em conta que ele tem mais armas para vencer rounds, né? Seja na trocação ou ameaçando finalizar, mesmo que não consiga, isso pontua e impõe respeito. Faz sentido. Mas você tá certa, a pressão é um fator que não dá para medir direito. Lutar em casa pode dar um gás extra ou pode ser um peso. E pro Gamrot, lutar fora, talvez como azarão, pode até tirar um pouco da pressão dele e deixar ele mais solto para aplicar o jogo dele. Verdade. A gente sabe que
Essa persistência do Gamrot já incomodou o Charles em outras lutas. Se ele conseguir impor aquele ritmo dele desde o começo, essa confiança da previsão pode balançar. Interessante essa dinâmica. Bom, saindo da luta principal, vamos para o coevento. Deiveson Figueiredo contra Montel Jackson nos galos. O deus da guerra, ex-campeão dos moscas, pega um cara embalado, né? Montel Jackson vem de 6 vitórias. Crucial essa luta pro Deilson. Crucialíssima. Com 37 anos, vindo de 2 derrotas seguidas na categoria de cima pro Ian e pro Sandy Hagan, ele precisa desesperadamente mostrar que ainda é um nome forte no peso galo. E do outro lado, o Montel Jackson, mais novo, 33 anos, tá com a confiança lá em cima, vindo de nocaute rápido, mostrando potência. É um teste de fogo pro Deivinho. E a diferença física é bem grande, né? Principalmente na envergadura. O Jackson tem 1,92 m, o Deiveson 1,73 m. Isso é muito. É uma diferença enorme para a categoria. E o Jackson sabe usar isso bem, com o jab longo, os golpes retos. Então, como o Deiveson, que sempre contou com aquela patada e a guilhotina fatal, supera essa desvantagem contra um cara que está evoluindo a cada luta? Essa é a questão de $1 milhão, né? O Deiveson ainda tem aquele poder de nocaute num golpe só, e a guilhotina é sempre um perigo se a Luca for pro chão. Mas desde que subiu para os galos, parece que ele está absorvendo mais golpes, talvez o ritmo não seja mais o mesmo do peso mosca. O Jackson, por outro lado, tem mostrado boa defesa de queda e um volume crescente de golpes. A estratégia mais óbvia para o Jackson é usar o alcance, controlar a distância, pontuar. Para o Deiveson, o caminho parece ser explodir em alguns momentos, encurtar a distância na marra, talvez buscar o clinch ou quedas para tentar a finalização. Mas aí ele se expõe, né? Exato. O risco é entrar no raio de ação e tomar um contra-ataque forte do Jackson. A análise que a gente tem dá Jackson por decisão com 55% de confiança. Parece fazer sentido pelo momento dos dois, pelas ferramentas, mas nunca dá para duvidar do poder de acabar a luta do Deiveson, né? Nunca. A previsão aposta no cenário mais provável. Jackson controlando a maior parte do tempo, mas é aquilo, uma brecha, um erro do Jackson e o Deiveson pode apagar a luz. Só que a consistência recente e essa vantagem física no papel pendem para o lado do Jackson. E para ele, uma vitória contra um ex-campeão como o Figueiredo seria gigante. Colocaria ele talvez no top 10 da categoria. Com certeza. Seguindo no card principal, mais Brasil. Vicente Luque contra o espanhol Joel Álvares. O Álvares está estreando nos meio-médios, vindo do peso leve. Como essa mudança de peso mexe com a luta pensando no jogo agressivo do Luque? É um ponto bem importante. O Luque é um meio-médio natural, forte para a categoria, conhecido pelo volume na trocação, pela resistência e aquele Darcy Choke perigosíssimo. Verdade. O Álvares era um finalizador nato no peso leve, muito finalizador mesmo, 17 em 22 vitórias e muito longo para a categoria. A dúvida é como a força dele, o gás, vão funcionar na divisão de cima, contra um cara duro e experiente como o Luque, que também vem de derrota e precisa dar uma resposta. O Luque costuma pressionar, usar chute baixo. Exato. Isso pode ser uma boa tática contra um cara mais alto que está subindo de peso, minar a base ali. A previsão que a gente viu aqui é Luque por nocaute técnico no segundo round, confiança de 62%. Parece que a aposta é que o Álvares vai sentir a diferença de peso e a pressão do Luque, né? A aposta parece ser essa, que o volume, a potência e a experiência do Luque na categoria vão fazer a diferença com o passar do tempo, talvez cansando o Álvares. Mas o Álvares tem um alcance bom e o jogo de chão dele é perigoso se ele conseguir derrubar. Pode ser uma luta bem movimentada. E agora, a gente tem que falar de uma mudança importante que rolou de última hora no card. Pois é, aqui a coisa ficou, diferente. Tivemos uma baixa bem significativa, a luta peso pesado entre Walter Walker, irmão do Johnny Walker, e o Mohamed Usman, irmão do Kamaru Usman. Essa luta caiu. Sério? O que aconteceu? As informações que saíram confirmam que o Mohamed Usman sofreu uma lesão já bem perto da luta, na semana do evento mesmo. E aí, infelizmente, tiveram que tirar a luta do card. Poxa, que pena. Uma pena mesmo. O card agora fica com 12 lutas. Era uma narrativa legal essa dos irmãos lutando no mesmo evento, né? Mas essa história vai ter que esperar. É, uma baixa sentida. Mas o card continua com outros nomes bem legais.
principalmente brasileiros. No peso pesado mesmo, sem o Walker e o Usman, ainda tem Jonata Diniz contra o invicto Mário Pinto. Sim, um duelo interessante de prospectos nocauteadores. O Diniz vem de uma vitória por decisão, mostrando mais estratégia, e o Pinto teve aquela estreia arrasadora no UFC, nocaute rápido, é pra ver quem continua subindo. E tem a estreia super aguardada da Bia Mesquita no peso galo feminino. Exatamente. Bia Mesquita 5-0 no MMA, multicampeã mundial de jiu-jitsu. A expectativa para ver como aquele grappling absurdo dela vai funcionar no octógono contra a Irina Alekseeva é gigante. Lembra um pouco outras transições de craques do BJJ para o MMA, né? Sempre um processo bacana de acompanhar. Com certeza. E como estão as chances dos outros brasileiros, segundo a análise do Maicon? Olha, as previsões estão otimistas para alguns deles. Para o Vitor Petrino, que luta nos meio pesados, né? Corrigindo aqui, não é pesado. Ele pega o Thomas Peterson. A previsão é nocaute técnico para o Petrino no primeiro round, com confiança alta, 70%. O Petrino quer se recuperar das últimas derrotas. Boa. E para Bia? Para Bia Mesquita, a previsão é finalização no segundo round, confiança de 68%. É o esperado, né? Usar a especialidade dela. E lá no peso párea feminino, a Júlia Polastri pega a veterana Karolina Kowalkiewicz. A previsão aponta a vitória por decisão para Polastri, confiança de 59%, talvez apostando no volume e na pressão da brasileira contra a experiência da polonesa. Então, amarrando tudo isso, o que esse CAD significa no geral? Tem brasileiro em momentos-chave, luta principal que pode definir o próximo desafiante nos leves, um co-evento que é uma encruzilhada para o Deivelson e a chance de ver novos talentos brilhando, mesmo com essa baixa do Walker contra o Usman. Exato. Se a gente pensar no quadro geral, uma vitória convincente do Charles Oliveira bota ele de novo na cara do gol para disputar o cinturão dos leves. Se o Gamrot vence, é a maior vitória da carreira dele e ele entra nessa conversa com tudo. Pro Montel Jackson também, né? Com certeza. Vencer o Deivelson significa invadir o top 10 dos galos, é dizer, cheguei na elite. E para o UFC, um evento que vibra no Rio, com a torcida junto, reforça a importância do Brasil para o esporte e pode, sim, abrir caminho para mais eventos por aqui. Quem sabe até um evento numerado em 2026, como você falou. É um evento com muita coisa em jogo lá no Rio, a volta do Charles Oliveira em casa contra um adversário duríssimo, essa batalha de gerações entre o Figueiredo e o Jackson, a estreia da Bia Mesquita que todo mundo quer ver e vários outros brasileiros buscando espaço. É um card para fã de MMA nenhum botar defeito. Com certeza. E mais uma vez, nosso muito obrigado ao Maicon Grauzinho pela análise detalhada que guiou nossa conversa aqui. Isso aí. E ó, para quem curte ir mais a fundo ainda, ver as probabilidades, as análises de cada luta certinho, vale a pena dar uma olhada no material completo do Maicon. Ele coloca todas as sugestões, os níveis de confiança, tudo detalhado lá na descrição do vídeo no canal dele, o Respeito Grau Campeão. É um ótimo complemento para quem acompanha de perto e gosta de analisar as lutas. Perfeito, ótima dica. Pra gente fechar então, fica aquela reflexão final. Sim, aquela provocaçãozinha. Além da parte técnica, da estratégia que a gente discutiu tanto, qual vai ser o peso do fator psicológico na luta principal, hein? Como o Charles vai lidar com essa pressão de lutar em casa pela primeira vez em 5 anos e ainda vindo de uma derrota dura por nocaute? É muita coisa junta. Muita. E enfrentar um cara como o Gamrot, que não te dá um segundo de paz, que impõe aquele ritmo desgastante o tempo todo, exige não só técnica, mas uma cabeça muito forte. Gerenciar a energia, a adrenalina, a expectativa da torcida, isso pode ser tão difícil quanto defender as quedas. É algo pra gente ficar de olho quando a porta do octógono fechar.